amores! Vamos dar aquela espreguiçada. Vamos pegar o nosso café. Vamos ter uma participante especial. Ela esteve no outro vídeo, né? Essa participante ainda especial ainda teve a audácia de se lamber no outro vídeo, de tomar banho, gente, durante a gravação do meu vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão todos aí usando máscara, álcool, se guardando? Eu espero que sim, que todos estejam bem, todos estejam com saúde. E os meus sentimentos àqueles que perderam entes queridos. Eu também perdi na segunda-feira do dia 17, tanto é que não compareci para postar o meu vídeo. Meus sentimentos à minha família. Eu não quero estar gravando esses vídeos como se nada tivesse acontecendo, né? E quando eles assistirem, eles entenderem que eu sinto muito, eu também tô sofrendo. Mas é isso, eu tenho que realizar, né? Então continue, gente, me abençoando com os seus comentários, com suas curtidas, porque é a minha apresentação de estágio. E eu preciso muito da colaboração de vocês para me ser aprovada. Agradeço desde já a todos que estão participando, desde o primeiro vídeo. Gente, vocês são excelentes, eu posso contar com pessoas assim extraordinárias. Muito obrigada. Meu nome é Thelma Sabrina Pereira, para quem que não me conhece, né? O meu RU é 1747323, que é o meu número de registro de aluno. Na faculdade Uninter, faço graduação em pedagogia e vamos para o assunto de hoje, né? Hoje eu vou transmitir para vocês os 4 pilares da educação. 4 pilares da educação, ele vai nos dar um caminho para como comportar como profissional em nossa área. Porque, gente, ler essas teorias são maravilhosas. Nossa, você viaja na maionese, você acha assim, ai, que lindo, nossa, é tão lindo, nossa, eu quero isso, tal. Mas aí, gente, na prática vem os desafios que até mesmo desafia a sua personalidade, até mesmo desafia o caráter da gente. Nós lidamos com pessoas de todos os tipos e de todas as personalidades e situações de várias maneiras. E é muito importante ser resiliente. Eu vou até tentar trazer um pouquinho sobre resiliência, se eu conseguir, após a leitura, né, dos 4 pilares. Assim, precisamos enfrentar esses desafios. E os 4 pilares da educação, ele vai trazer esse direcionamento para o profissional na educação. Eu achei tão interessante alinhar os 4 pilares com tecnologia na educação, porque nos outros vídeos nós temos falado muito sobre a escola renovar, sobre a escola se apoiar, sobre os professores ter autonomia de buscar o novo, de buscar novas tecnologias, né? Novas ferramentas, até mesmo as tecnológicas, principalmente, que é o tema, para poder exercer sua função, para poder atrair os alunos, para poder viver o novo, né? Porque cada dia mais a sociedade, as coisas vêm evoluindo e a escola deve acompanhar essa evolução, esse encaminhamento, não é mesmo? E os 4 pilares da educação, ele é fundamental. Podem até levar para as outras áreas e para os outros meios, tá? Profissionais. Pode levar para outras áreas da sua vida. Eu acho muito legal, muito interessante. Peraí, deixa eu só beber meu café. Eu já tô até à vontade com vocês aqui. Serão, depois desse, mais 10 vídeos. Então, né, vamos já se familiar. Ops, meu livro caiu. Então, vamos lá. Pilares da educação. Como sempre, meu livrinho de base, né, que vocês já estão acostumados. E também as minhas pesquisas. Além das minhas pesquisas, né. E é isso, gente. É isso, vocês entenderam. Vamos lá. Há muito tempo, a educação formal esteve centrada basicamente no aprender a conhecer. Por que aqui fala educação formal? Educação formal, geralmente, ela é
a tradicional, a que todo mundo se pensa imediatamente, que é o da escola, das paredes da escola. E tem várias formas de educação, como a gente viu no último vídeo. Educação informal também. São educações que a gente conhece, que nós adquirimos, que nós praticamos na nossa convivência, nas nossas experiências sociais, né? Então, tem a educação formal, com conhecimentos científicos, e as informais, né? Muito legal. Há muito tempo a educação formal esteve centrada basicamente a aprender a conhecer. Aspecto cognitivo, conhecimento clássico sem aprofundamentos maiores quanto à sua relevância e, em alguns momentos raros, esse pilar foi combinado ao aprender a fazer. Aspecto procedimental, instrumental ou os simples atos de fazer mecanizado, sempre questionamentos sobre sua validade. Sem questionamento sobre sua validade. Aprender a conhecer, então, sempre foi fundamental. Nós temos que conhecer aquilo que será passado. E o fazer, aqui, gente, tá falando assim, esse primeiro parágrafo tá falando de uma forma bem superficial, sabe? Bem... Não tem a cebola? Aí tem um centrinho da cebola, bem profunda. Aqui nesse parágrafo tá falando a casca da cebola. É bem assim, básico mesmo. Então, assim, há bastante tempo a educação formal, ela buscou a conhecer, né? A conhecer aquilo que será transmitido. E para transmitir aquilo que foi conhecido, usar mecanismos para passar aquilo, que é o fazer, né? A gente precisa ter um instrumento, ter algo mecanizado para nós podermos passar aquele conhecimento que nós conhecemos. Partindo-se dessa constatação, e caminhando para uma nova concepção ampliada de educação, Delors, em 1998, página 90, em que premissa principal se torna descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Então, aqui já dá um passinho maior no conhecer, no aprender a conhecer. Você não somente vai aprender a conhecer essa bolsinha de lápis de cor. Olha, essa bolsinha de lápis de cor, ela é preta, tem bolinhas brancas, né? Não é só conhecer algo externo, e aí eu vou passar para o meu conhecimento, né? Através do que eu conheci. Então, o conhecer aqui, ele vai muito além. Nesse segundo parágrafo, ele dá uma aumentadinha. Você vai se conhecer também. Você vai se olhar profundamente. Você tem que se conhecer primeiro, conhecer as outras pessoas ao seu redor, refletir, procurar mecanismos específicos para ser trabalhado, baseando no seu conhecimento próprio, conhecimento dos outros e conhecimentos adquiridos, para transmitir o ensino e o aprendizado. E aqui, quando você se conhece, você passa a se conhecer, você passa a se autoconhecer, você vê que você pode ser criativo, você vê que você pode ser resiliente, que você pode transformar uma situação que está em decadência em uma situação agradável, em uma situação renovada, em uma situação acolhedora. Então aqui, quando você se conhece, você conhece os seus tesouros, você conhece a sua criatividade, você conhece quem você pode ser, quem você é, e assim você começa a ter mais potencialidade, você começa a entender que você tem potência, você é competente para ser um bom profissional. E assim você vai procurar mecanismos ótimos, maravilhosos, que vão
adquirir e favorecer no aprendizado de qualidade dos seus alunos. Legal isso, né, gente? Muito interessante. E isso é em tudo, né? Assim, olha, você vai, ao se conhecer, ao se descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, você vai revelar o seu tesouro escondido dentro de você. Muito interessante. Não é só aprender a conhecer alguma coisa, não é só aprender a conhecer a matéria que você vai ensinar. É muito além, você vai se conhecer, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, para trabalhar com o aprender a fazer, né? Aí vai entrar o aprender a fazer, que aí você vai aprender a fazer aquilo que favorece aquela sala, aqueles alunos, aquele ambiente, aquilo que você está vivenciando no momento de uma forma agradável e qualitativa. Mais um gole de café. É nóis. Não preciso de energia, gente. Eu já gravei um vídeo antes desse. E vai lá nisso, vai lá, tá? Vai lá que eu tô de olho. Comenta, curte, meus participantes. E eu fico muito grata a vocês. Esqueci de gravar o botão de mandar beijo. Então vamos continuar. Partindo-se dessa constatação e caminhando para uma nova concepção, isso daqui nós já lemos. Desculpa. Continuando. Delores de 1998, na página 90, a educação passa da simples visão instrumental e técnica do pensar, saber, fazer, para uma visão de luz, de valores, reflexiva, crítica, o aprender a ser. E ao aprender a fazer, E aí sai, gente, quando a gente aprende a fazer, depois dessa reflexão, né? Aí sai daquele simples situação mecânica, sabe? Daquele simples situação de somente usar o instrumento. E passa a saber fazer para uma visão de luz, de valores, de reflexão, crítica. Ou seja, quando eu me conheço, eu entendo o meu potencial, eu entendo que eu posso ser criativo no que eu irei fazer, né? Como professor, eu estou dando muito o exemplo do professor porque nós estamos falando de tecnologia educacional, né? O que acontece? O aprender a conhecer sai daquele simples aprender a conhecer uma coisa, né? A conhecer essa caneta, e aí eu entendo que eu preciso conhecer a mim também, é muito além. Conhecer uma matéria é muito diferente de eu conhecer a mim, conhecer o meu convívio, os meus colegas de trabalho, os meus alunos, as minhas ferramentas, entender o que eu tenho potencial, que eu tenho qualidade, que eu posso fazer algo por eles. E aí, automaticamente, o aprender a fazer sai também daquele contexto de que é só um mecanismo, que é só um instrumento, que é só eu pegar nessa bolsinha aqui, aprender a fazer, tá, eu conheci essa caneta, agora eu vou fazer com ela um desenho. Sai disso para um aprender a fazer mais reflexivo, mais criativo, mais solucionado, mais cheio de solução, mas cheio de reflexão crítica. Então, aquilo que você vai fazer para o seu aluno vai ser além de um mecanismo, de eu ir lá no quadro, escrever as matérias, pedir para copiar. Você vai aprender a fazer de uma forma com que a gente respeite o aluno como um cidadão integral e que ele precisa ser desenvolvido nele os valores éticos, morais, sociais, e ele ser um indivíduo de pensamento crítico para ele poder sobreviver lá fora. Então, o conhecer, ele vai se aprofundar de uma maneira, né,
mas de qualidade, e o aprender a fazer também. E quando o aprender a fazer passa daquela visão de luz de valores reflexiva e crítica, vem o aprender a ser. Lembramos que em educação não devemos esperar acontecer. Compete aos profissionais dessa área fazer acontecer. Nesse sentido, consideramos ainda as palavras de Demo de 1997, página 130, quando afirma: educação encontra no ensinar e no aprender apenas apoios instrumentais, pois realiza-se de direito e de fato no aprender a aprender. Ou seja, o ensinar, ele não é somente ensinar. A educação, ela não se baseia somente em ensinar. Antigamente tinha muito essa visão, que na escola se baseava só em ensinar. O professor, como eu citei antes, era somente uma ferramenta para ensinar conhecimentos científicos. E hoje em dia nós entendemos que não é somente ensinar, mas sim aprender também. Nós precisamos aprender cada vez mais coisas novas, inovar, transformar os nossos métodos de ensino, ter autonomia. Mesmo que a nossa escola ela tenha um sistema, e mesmo que exista aquele sistema para ser cumprido, nós podemos acrescentar também novas formas que acompanhem esse sistema, mas que podemos também trazer algo novo, podemos trazer também coisas relevantes, coisas novas para os nossos alunos e aprender com eles também. Eles aprenderem com a gente e nós aprender com eles. Aprender com a situação, aprender com a dificuldade, aprender com vários aspectos. Asma 1998, página 35 e 40, também aborda alguns pontos interessantes. Ele fala assim: ignoramos ainda muita coisa sobre o que é aprender. Nossos sentidos não são janelas, mas interlocutores do mundo. O sistema inteiro se modifica ao aprender. Então, gente, é como eu falei, o nosso aluno, nós professores, somos seres integrais. A gente tem que sair daquele mecanismo, a gente tem que sair daquela forma padronizada que foi passada de geração em geração, de chegar somente, sentar um olhando para a nuca do outro, copiando inúmeras coisas, fazendo decoreba daquilo tudo e ter aquela avaliação de prova que eu acho tipo assim, querendo ou não, a gente tem que fazer, né, por causa do sistema. Mas, poxa vida, você definir um aluno que ele é só porque ele tirou uma nota numa prova é bem pesado, gente. É bem pesado. Somos seres humanos. Somos seres que têm qualidades e defeitos. Somos um universo muito, muito, muito grande, cheio de valores, cheio de conhecimentos, experiências. Então precisamos abrir nossa mente, né? Aprender que nossos sentidos não são janelas, mas interlocutores do mundo. Desse modo, não podemos supostamente, enquanto seres vivos, aprender coisas, amontá-las ou empilhá-las em nosso cérebro, como se este fosse um compartimento ou simples gavetas de conhecimento. É na medida em que acrescentamos algo novo ao conhecimento já adquirido que podemos dizer que aprendemos. Ou seja, novos caminhos estão abertos para continuarmos experienciando os desafios propostos e até mesmo imposto pela sociedade. Para melhor entendimento dos pilares da educação,
Apontando no relatório delas, propomos a seguir uma análise objetiva de cada um deles. Delors, de 1998, página 89, 103. Então, vocês entendam que é muito mais profundo, que é muito interessante trazer esses 4 pilares da educação para nós, não só como profissionais da educação, mas também para todos, em todas as outras pessoas, todos nós, em todas as nossas áreas, todos os outros profissionais, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu achei muito legal, porque para passar tecnologia na educação, para vivenciar a tecnologia na educação, nós precisamos aprender a fazer. De forma de qualidade, de forma renovador, de forma de reflexão crítica, de uma forma transformadora, que nos ajude a passar pelos desafios da sociedade, pelos desafios do nosso meio de trabalho. Por que disso? Porque, gente, não é fácil, não é simples. Às vezes tem uma escola com uma comunidade de qualidade, não. Às vezes nós atuamos em uma escola onde que atende uma comunidade mais elevada, assim, em termos de economia, em questão de economia, em questão de educação, em questão de, né? E talvez nós podemos trabalhar em escola que atende uma sociedade, uma comunidade mais assim, com mais recursos econômicos, com mais estudos, com mais educação, com mais acessos, né, a tecnologias mais avançadas. Igual eu já trabalhei em escola de gente de classe alta, entende? E também eu já me presenciei em escola que tem ai, gente, perdi a palavra. Que acolhe pessoas de comunidade de classe média, de classe baixa. Então, nós precisamos nos desafiar, precisamos nos conhecer essa sociedade, conhecer a escola, as demandas, o que essa escola pode nos ajudar, nos fornecer para trabalhar com esses alunos, com essas crianças, conhecer o convívio social delas, conhecer cada um dos alunos como um ser individual, como um ser que tem a sua própria experiência, sua própria história de vida, para podermos trabalhar com o aprender a fazer de uma forma não só mecânica, mas de uma forma reflexiva, que traga luz, que traga solução, que traga conhecimento e aprendizado de qualidade a esses alunos. Não é mesmo? Então, aqui foi uma análise geral. E depois do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a saber fazer para uma visão de luz, né, de valores, reflexão e crítica, vem o aprender a ser, porque aí você aprende a ser alguém competente, alguém que entende, que precisa ser resiliente, que precisa trabalhar de uma forma qualitativa e competente naquele local. Acolher suas dores, acolher seus erros, para aprender a trabalhar de outra forma, a melhorar, acolher suas qualidades, acolher você. Quando você se acolhe, você entende que você é capaz de fazer qualquer coisa. E você entende o que é o aprender a fazer, o saber fazer e aprender a ser. Alguém humano. Alguém que trabalha a humanidade, né? Isso, gente. Então, resumindo aqui, eu vou trazer um resumão
e a definição, para mim depois continuar esse assunto, tá bom? Ó, os Parâmetros Curriculares Nacional, PCN, Brasil 1998, estabelece que a educação para este século se sustenta em 4 pilares, que são aprender a conhecer, que consiste em adquirir uma cultura geral ampla, de forma a discutir certos assuntos com profundidade e visão crítica e manter a vontade de aprender por toda a vida. Aprender a fazer implica-se qualificar profissionalmente e se tornar apto a resolver problemas em várias situações. Aprender a viver com os outros pressupõe desenvolver a capacidade de compreender os outros, trabalhar em equipe, perceber a interdependência para a realização de um objetivo comum, respeitar as diversidades, resolver os conflitos e promover a convivência harmoniosa entre seus pares. Aprender a ser propõe fortalecer a personalidade, agir com autonomia de pensamento, opinião e atitude e assumir responsabilidades pessoais. Esse novo cidadão do mundo que se insere cada vez mais na sociedade das tecnologias. Portanto, faz-se necessário propiciar-lhe o acesso a elas. Contudo, ele deve estar consciente das potencialidades dessas tecnologias e do uso para o bem de todos. O nosso cidadãozinho, nosso aluno, ele está aí, ele está propício a ter acesso a essas tecnologias e nós podemos transmitir a eles uma forma mais inteligente, né, de adquirir essas ferramentas. Pessoal, eu vou continuar a definição desses 4 pilares da educação no próximo vídeo, porque o meu tempo tá curtinho aqui, tá? Vocês vão comentar para mim aí no vídeo o que vocês gostaram, o que vocês entenderam.